quero melhorar a minha relação com o dinheiro. Meu nome é Adão e nessa live nós vamos falar um pouco sobre comportamento dos investidores afetando as suas decisões financeiras. Conectando muito com o que nós discutimos na última live, né, que foi a questão de escolher o momento para entrar ou para sair de uma posição no mercado financeiro, para comprar ou para vender um determinado ativo, e o quanto isso costuma ser ineficiente, né? E aí nós discutimos do ponto de vista de teorias econômicas, né? Primeiro partindo da ideia de mercado eficiente e depois duas teorias que contrariam a ideia de mercado eficiente, que é a teoria de finanças comportamentais e também de assimetria informacional. E é justamente a parte de finanças comportamentais, né, que é o comportamento dos indivíduos afetando o mercado como um todo, então decisões individuais afetando o desempenho de todo o mercado. E nós vamos discutir hoje esse fator que também, apesar de contribuir para o mercado não ser eficiente, ele acaba afetando muitos investidores. Mas nós vamos discutir detalhadamente esses pontos, né? E esse conteúdo ele é destinado tanto para as pessoas que imaginam, para aquele investidor que imagina que as suas decisões são totalmente irracionais, ou melhor, racionais, né, que acreditam que não cometem erros de lógica na hora de analisar um investimento, como para aqueles que já identificaram que tem alguns padrões de comportamento que acabam por afetar aí as suas decisões financeiras, né? Mas antes de mais nada, se você não me segue aqui no Instagram, me siga, e se está vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal. Bom, mas você deve estar se perguntando por que entender comportamento dos investidores pode ser importante para os teus investimentos, né? Então, eu acho que essa conexão ela é bastante direta e é bastante lógica, tu ter essa noção, né, de que comportamento são decisões, comportamento afetam decisões, e a partir do momento que tu consegue identificar que tipo de comportamento se repete, que tipo de comportamento irracional em alguns momentos tu utiliza para tomar suas decisões financeiras, tu vai tender a acertar um pouco mais na escolha de produtos na tua carteira de investimento, né? E aí, novamente, né, isso tem uma conexão muito clara com market time, escolha do momento para entrar ou para sair de uma posição. Eu expliquei detalhadamente na última live que se o mercado for eficiente, né, se não houver falhas no mercado, está tudo no preço. Todas as expectativas estão no preço. E a partir do momento que tem algum tipo de comportamento irracional por parte dos investidores, pode ser que o mercado não seja eficiente. Essa é uma das teorias que contrariam a ideia de mercado eficiente. A outra é de assimetria informacional, ou seja, alguém tem mais informação do que outras pessoas. E aí, entrando específico nessa de finanças comportamentais, eu vou mostrar aqui ao longo da live que o fato de existir uma ineficiência do mercado em função de comportamento das pessoas, elas estão presentes também nas tuas decisões. Você não está imune a esse problema que causa assimetria, ou melhor, que causa uma ineficiência do mercado. Então, por mais que tenha essa ineficiência, tu não vai conseguir se beneficiar dessa ineficiência, porque ela também te afeta. Então, é uma das razões aí para não fazer market time, não ficar tentando escolher o melhor momento para comprar ou para vender um ativo. Só que essa teoria, ela foi explicada detalhadamente por um economista. Na verdade, a formação básica dele não é em economia, mas o doutorado dele é em economia, que foi ganhador do Prêmio Nobel em Economia em 2002, que é o Daniel Kahneman. Ele começou esse estudo sobre o quanto as decisões dos investidores, as decisões dos agentes, não só dos investidores, das pessoas de modo geral, muitas vezes seguem um determinado padrão e elas não são totalmente racionais. Então ele questiona o que está na base de toda a teoria econômica, inclusive na área de finanças, que é isso, né? As decisões sejam totalmente racionais e isso impacta a eficiência do mercado, né? E aí ele ganhou o Prêmio Nobel em Economia nesse ano em função dessas contribuições a respeito da análise de tomada de decisões dos indivíduos.
E como grande exemplo de investidores, de fundos, na verdade, que exploram esse comportamento dos agentes, a gente tem os fundos quant, né? Principalmente liderado ali pelo fundo Medallion lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem o fundo Zaratustra também, na verdade toda a Giant, né, que é uma asset de fundos quant, ela explora muito essa parte comportamental. O fundo Medallion, então, criado lá pelo Gene Simmons, explora justamente isso. Então, esse tipo de investidor que consegue entrar ou sair muito rápido do mercado financeiro e que tem acesso a padrões históricos e utilizando ciência de dados, utilizando o que tem de mais avançado em termos de tecnologia no mercado financeiro, esses sim vão conseguir se aproveitar dessas ineficiências que existem no mercado em função de comportamentos que se repetem. Não é um investidor que está na ponta da linha que primeiro precisa a informação chegar até um canal de comunicação, depois chegar até ele para que ele consiga tomar a sua decisão. Então não é esse investidor que vai ser beneficiado em função de padrões comportamentais que se repetem ao longo do tempo. Só vai ter benefício com esse tipo de análise esses fundos, né, que vão se movimentar muito antes do investidor. Então, esse fundo, inclusive, o desempenho dele ao longo dos anos é muito superior. O fundo que eu estou me referindo ao Medallion, né, e o Zaratustra aqui no Brasil também, é muito superior aos demais fundos, mas por essa razão, porque ele consegue se movimentar muito antes do restante do mercado. Então, ele não fica esperando o restante dos investidores se movimentar, ele se movimenta antes. Então, provavelmente, quem está sendo prejudicado por essa questão, provavelmente é você, investidor que está na ponta da linha, que primeiro, que demora para conseguir fazer uma análise, né, nesse sentido, né, de padrões que se repetem. E aí, aquela lógica que eu expliquei também na última live, né, a forma com que eu enxergo o investimento é geração de valor, é criação de valor ao longo do tempo. Né, isso está atrelado à economia real. Essa lógica de ganho no curto prazo, ela não tem a mesma ideia de geração de valor. É lógica de transferência entre investidores. Né? Então, para alguém ganhar, alguém tem que estar perdendo. Isso é no curto prazo. No longo prazo, isso não precisa acontecer. No longo prazo, a valorização de um ativo, de uma ação, de uma renda fixa, está atrelada à economia real, está atrelada à capacidade daquele ativo de gerar lucro no futuro. Né? Já no curto prazo, não. E no curto prazo, uma das formas de ocorrer essa transferência é essa análise que eu estou falando. Alguém consegue, e aí não com base numa análise simples, com ferramentas simples, como que os investidores normalmente têm razão, e sim com ferramentas extremamente sofisticadas, com cientistas de dados analisando padrões que se repetem ao longo do tempo nos preços. Esses sim vão conseguir se beneficiar desses padrões para obter um retorno maior. Né? Então, o investidor comum ele costuma ser o que sai perdendo nessa lógica aí. Então, esse é um ponto importante. Né? Um grande exemplo aí que a gente tem de quem se beneficiou são esses fundos quant, que se beneficia desse padrão comportamental que se repete ao longo do tempo, são esses fundos quant. Não os investidores comuns, né, que operam no mercado financeiro. Bom, mas aprofundando um pouco mais sobre a questão de vieses comportamentais, né? Então, tem um dos autores que eu falei que é extremamente importante nessa área de finanças comportamentais, que é o Daniel Kahneman. Ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar. E aí ele explica o funcionamento do nosso cérebro para tomar decisões, não só no mercado financeiro, né? Para tomar decisões de modo geral. E ele explica que o nosso cérebro é dividido em dois sistemas, né? O sistema 1 e o sistema 2. Né? Então, esse sistema 1 é um sistema que opera muito rápido. Né? Tu automatiza diversas decisões complexas que tu tem que tomar ao longo do teu dia, ao longo da tua vida, para que tu não tenha que perder muito tempo ali destinando um esforço intelectual muito grande para tomar aquela decisão. Isso sai no automático, digamos assim. E isso facilita muito o nosso dia a dia. Acontece que para decisões financeiras, isso costuma ser um problema.
costuma ser um problema porque tu não vai tomar uma decisão racional. Ela vai ter uma parte totalmente emocional envolvida para te chegar a uma conclusão, né? Então tu imagina, pensa em quando tu aprendeu a dirigir, por exemplo. Quando tu aprendeu a dirigir, cada movimento, né, a hora certa de fazer a marcha, a hora certa de pisar na embreagem, no freio, no acelerador, tudo era uma decisão que tu tinha que parar para pensar. A partir do momento que tu consegue, e aí essa decisão era tomada pelo sistema 2, segundo a visão do Kahneman, né, que é uma parte do cérebro, um sistema mais lento, mais racional, que demora mais tempo para processar todas as informações e fazer com que tu tome a decisão mais adequada. Só que com o tempo, essas decisões, elas vão passando para o sistema 1. E a partir do momento que elas passam para o sistema 1, elas se tornam automáticas. De forma que tu está dirigindo, tu não está pensando nas diversas decisões complexas que tu precisa tomar, porque simplesmente elas já estão ali, automáticas, né? Tu não precisa pensar para tomar aquela decisão, né? Só que no mercado financeiro isso gera uma série de problemas, né, quando o assunto é dinheiro. Porque, teoricamente, o dinheiro é só um número, uma unidade contábil, né, uma unidade de troca que tu precisaria analisar ela de forma totalmente racional, assim como tu analisa qualquer outro número, né? Então, não poderia ter uma relação afetiva com o teu dinheiro, uma relação emocional. E isso não acontece, né? Então, tem diversas situações, tem diversos vieses, e ele apresentou isso no livro, que fazem com que as tuas decisões não sejam racionais. Então, o primeiro viés que eu acho importante de tocar, de falar sobre, é a aversão à perda. E isso está presente em praticamente todos os investidores. Eu acho que é o viés mais comum dentro do mercado financeiro. Então, quando tu compra um ativo, quando tu compra um produto, uma ação ou qualquer outro ativo que oscile, tu costuma dar muito mais peso para perda do que para um ganho. Então, quando tu, por exemplo, comprou uma ação a R$12 e ela cai para 10, tu por alguma razão tu não aceita essa perda de R$2, né? Tu espera que em algum momento volte para o valor inicial que tu comprou para te não aceitar essa perda, mesmo que tenha uma outra oportunidade de investimento melhor do que essa valorização do preço que tu comprou para o preço que está agora. Então imagina, tu comprou 12 e ela foi para 10. E aí quando ela está 10, tu tem uma outra oportunidade de investimento que te renda, por exemplo, 15%. Então de 10 para 12, a valorização seria ali de 20%. 15% não, uma valorização tu tem uma outra oportunidade com uma valorização de 30%. E aí tu prefere esperar que ela saia de 10 e vai para 12, para te não perder, não aceitar a tua perda, do que aceitar a oportunidade que surgiu no mercado financeiro com retorno de 30%. Isso é claramente aversão à perda, só que é extremamente comum no mercado financeiro. As pessoas não aceitarem essa perda em função da oscilação do mercado financeiro e ficar esperando que volte para o preço inicial, o preço que ele pagou. Só que o preço que tu pagou por um ativo não interessa para ninguém. Isso não faz parte de uma análise racional. Não deveria interessar nem para ti. Porque o que interessa é o preço que está nesse momento e não o preço que estava no passado. O preço mudou porque novas informações chegaram até o mercado e fizeram com que esse preço, o valor do ativo, seja menor. E esse é o valor do ativo. É esses R$2 no exemplo, R$2 a menos no exemplo que eu criei. Então a aversão à perda faz com que a tua decisão não seja racional. Tua decisão de análise de investimento ela vai ser por um fator comportamental e não por um fator racional. Um outro viés que é muito comum também é o viés de confirmação, que é quando tu procura informações, né, no mercado financeiro que simplesmente confirmem aquilo que tu já acredita. Isso não acontece só no mercado financeiro, né? Tem para diversas outras áreas isso acaba acontecendo também. Mas no mercado financeiro é um problema muito grande porque isso afeta o teu dinheiro, né? A tua vida financeira, isso pode fazer com que tu tenha perdas grandes no mercado e muitas vezes deixe de investir porque tu assume risco que é incompatível com o que tu deveria assumir de risco.
Então, quando tu faz uma análise, né, e busca esse viés, e tem esse viés de confirmação, imagina, tu gosta de uma ação, tu gosta da empresa VEG. Aí tu já começa a tua análise com essa ideia de que a empresa VEG é boa. Aí tu procura informações que confirmem o que tu já pensava. E obviamente a tua análise já não vai funcionar, já vai ser no mínimo ineficiente, né? Então, esse é um outro viés extremamente comum no mercado financeiro, não só para investidores que estão começando, para esses dois primeiros, na verdade, até para investidores que já estão há um bom tempo no mercado financeiro, cometem esse erro, né? O primeiro, eu digo que ainda mais, né? A aversão à perda é extremamente comum. E aí, uma outra também é o viés de ancoragem. Quando tu tem até uma conexão com a aversão à perda, mas o viés de ancoragem é quando tu imagina que um determinado preço ali tá caro e um outro tá barato, né? Tu ancora as tuas expectativas em cima de um determinado número, sendo que isso também não é relevante. Isso também não é relevante. Não é porque tu comprou a 8 e vendeu a 10 que sempre que chegar a 10 vai ser bom para vender, ou sempre que chegar a 8 vai ser bom para comprar. Isso não significa, não tem conexão nenhuma com a capacidade de geração de valor daquela empresa, daquele ativo na economia real. E é sempre isso que interessa. É isso que vai movimentar o preço de um ativo. É a capacidade que ele tem de gerar lucro, né? Então, o fato de tu ter um preço que tu considera barato ou ter um preço que tu considera alto é uma coisa puramente comportamental tua. Não tem qualquer tipo de racionalidade por trás. Isso é um viés comportamental e é um dos viés apresentados aí pelo Daniel Kahneman e que está presente no mercado financeiro. E mais um viés que ele apresentou também é da autoconfiança, né? É tu imaginar que as informações que tu tem são mais relevantes do que a informação que o mercado tem, do que todo o mercado tem. Então tu acredita que a tua análise é melhor do que da média dos investidores, do que dos principais gestores de fundo de investimento, simplesmente em função de alguma notícia ou de alguma informação que tu acessou em portais como, por exemplo, o Infomoney ou o Valor Econômico, né? Isso também não tem... Tu está superestimando uma informação que tu tem, quando na verdade tem diversos outros fatores que provavelmente tu não saiba, que é o que realmente está afetando o valor daquele ativo, a movimentação do preço. Então, é um outro viés também que é comportamental. Isso não é racional. Então, o que tu precisa tentar fazer é aceitar, ter uma humildade a ponto de entender que o mercado financeiro é algo extremamente complexo, que é afetado por diversas variáveis que tu não tem qualquer controle, né? Então, mais uma vez, o ideal é tu montar estratégias que se beneficiem com diferentes cenários e não ficar tentando prever exatamente o que vai acontecer, porque como foi provado aí pelo Daniel Kahneman, isso é um viés comportamental. Isso é uma questão que não tem nada a ver com razão, né? E mercado financeiro, decisões de investimento, qualquer relação que tu tenha com o teu dinheiro precisa ser movido por razão, né? As decisões precisam ser racionais. E por fim, um outro viés que ele apresentou, eu estou citando só os principais, é algo que dá para chamar de efeito manada, né? Que é quando as tuas decisões elas são tomadas com base por influência de outras pessoas. Então tá todo mundo comprando lá, por exemplo, o Bitcoin porque está subindo e aí tu vai lá e compra também. Então tu tá só seguindo a média das pessoas, né? Tu não fez nenhuma análise racional por trás disso. Tu não tem uma estratégia para te posicionar naquele ativo. Tu não tem uma base na economia real para te tomar a tua decisão. Qual é a capacidade de geração de valor da geração de lucro daquele ativo no futuro? Tu não fez essa análise. Tu está comprando porque todo mundo está comprando. Então isso é um problema bastante grave também. E outro problema que se repete com frequência dentro do mercado financeiro, né? Então, movimentações em massa de compra ou de venda de ativos a gente vê com bastante frequência dentro do mercado financeiro, principalmente movido por ganância, né? Mais uma vez, o sentimento de ganância, e por medo, né? Medo de cair, de perder muito dinheiro. Então, mais uma vez, são questões emocionais afetando decisões que deveriam ser racionais. E um outro autor que escreve bastante sobre essa parte
Richard Thaler, né, o Richard Thaler, que é um autor, é um economista, também ganhou o Prêmio Nobel em Economia, que estuda a parte de finanças comportamentais, né, e ele mostra também que em diversos momentos essas decisões elas não são racionais, né? Tu fica refém de padrões que acabam se repetindo em função também por esse sistema 2 aí que o Daniel Kahneman apresentou no livro dele. Só que ele explica um pouco melhor sobre exatamente como que as pessoas costumam encarar o dinheiro. Então, uma das coisas um termo que ele criou, que é a contabilidade mental. Que tu costuma organizar os teus recursos, o teu dinheiro, aquilo que tu ganha, em caixinhas, né? Então, às vezes tu acaba gastando mais dinheiro ou gastando menos, simplesmente porque aquele dinheiro está dentro de uma determinada caixinha, de uma determinada categoria que tu criou, né? E isso é só teu. E mais uma vez, isso novamente não é racional. Não é racional porque dinheiro é uma unidade de troca, né? Uma unidade que serve para te comprar alguma coisa. E a partir do momento que tu começa a trabalhar com ele, a lidar com o teu dinheiro dessa forma, simplesmente organizando, tu provavelmente vai tomar algumas decisões que não vão ser as mais adequadas, né? E uma outra coisa que ele apresenta no livro, o livro que eu estou me referindo é o Misbehaving, é que normalmente as pessoas dão mais importância para o dinheiro que elas têm do que para o dinheiro das outras pessoas, ou para as coisas que elas têm do que para as coisas das outras pessoas. Por exemplo, né, muitas vezes tu vai, por exemplo, lavar o teu carro e a pessoa que vai lavar lá te cobra R$100. Aí tu não aceita esse serviço, não contrata esse serviço, ou contrata e acha caro, R$100, mas ao mesmo tempo tu não te dispõe a fazer o mesmo serviço por R$100, né? Porque para ti o teu tempo vale mais do que aqueles R$100. Então, mais uma vez, tu está dando mais importância para o teu dinheiro do que para o dinheiro das outras pessoas, né? Porque teoricamente, do ponto de vista de utilidade, a utilidade que tu tem dos R$100, tanto se tu pagar quanto tu receber, é a mesma, né? Então, mais uma vez, não faz sentido. E ele prova ao longo desse livro, ao longo de toda a sua história, que nós costumamos ser assim. Então, isso é um outro ponto que faria com que o mercado fosse um pouco ineficiente, né? Porque à medida que eu acho que o meu ativo, o produto que eu tenho, vale mais do que realmente vale, e a outra pessoa da mesma forma, eu vou ter em função desse encontro de oferta e demanda, eu vou ter um preço que não necessariamente representa a realidade, né, por essa questão. Só que, mais uma vez, todos esses fatores comportamentais, eles afetam todos os investidores. E quem vai conseguir identificar esses padrões comportamentais não vai ser o investidor comum, não vai ser o investidor que faz uma análise uma vez por semana, uma vez por mês, a respeito de um determinado produto. Quem vai se beneficiar é quem consegue se movimentar antes. Então, por esse motivo, né, de finanças comportamentais, que seria um dos motivos para ter algum nível de ineficiência no mercado financeiro, não faz sentido tu tentar escolher o momento exato para comprar ou para vender um ativo, né? Então, reforçando aquela ideia do início da live, né? Então, se o mercado for eficiente, se apresentar um nível de eficiência não faz sentido, e aí seguindo uma das principais teorias de finanças, se for eficiente não faz sentido tentar escolher o momento para comprar ou vender um ativo. Se ele apresentar algum nível de ineficiência, normalmente é por duas razões, ou por parte comportamental, finanças comportamentais, ou pela parte de assimetria informacional. E ao longo dessa live nós mostramos que a parte comportamental ela afeta todos os investidores, ela afeta principalmente os investidores comuns e não é o investidor o beneficiado com essa ineficiência do mercado. Quem vai se beneficiar com isso são os grandes fundos de investimento que se movimentam antes dos investidores comuns. Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar nessa live, né? O investidor ele é afetado, mesmo que ele não perceba, por questões comportamentais na hora de tomar alguma decisão no mercado financeiro. Então não faz sentido tentar escolher o momento mais adequado. Faz sentido tu montar uma estratégia de investimento que seja compatível
com o quanto tu aceita de risco e diversificar. Né? Diversificar para se beneficiar de qualquer cenário, já que tu precisa aceitar que tem fatores que impactam os investimentos que são totalmente imprevisíveis. São variáveis totalmente aleatórias, tu não vai conseguir controlar elas. Né? Então, é melhor tu te posicionar para se beneficiar de qualquer cenário. Então, mais uma vez, falamos sobre os dois pontos, né? Falamos mais especificamente sobre um ponto, que é a parte comportamental, e eu expliquei que a parte de assimetria informacional também causa níveis de ineficiência no mercado financeiro, mas esse é o assunto aí da nossa próxima live. Então, se você gostou desse conteúdo, já compartilha ele com outras pessoas. E aí na próxima quinta-feira nós vamos detalhar esse outro motivo aí que poderia tornar o mercado um pouco mais ineficiente, que é a assimetria informacional. Até a próxima!